Olá, esse é o vídeo de resolução referente aos exercícios do vídeo 10. Vamos começar com a primeira questão, onde nós temos a seguinte dedução. Alfa implica beta, não beta tem como consequência não alfa. Isso é o que fica conhecido como modus tollens. Para essa demonstração, nós começamos com alfa e beta, que pode ser desabreviado em não alfa ou beta. Em seguida, nós temos beta ou não alfa, que é a inversão dessa primeira fórmula. Com isso, nós fazemos a introdução da dupla negação para a primeira componente e vamos ter não beta ou não alfa. Isso é a forma desabreviada da fórmula não beta implica não alfa. E agora nós usamos a segunda pressuposição não beta, adicionamos isso na linha 4 e agora usamos modus ponens para obter não alfa, que é o resultado desejado. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão é a demonstração de que não beta implica não alfa tem como consequência alfa implica beta. Observe aqui que nós já fizemos algo semelhante na lista de exercício anterior, só que com o alfa implica beta como um pressuposto. Aqui nós vamos perceber que quando nós temos uma fórmula, agora ao invés de termos como pressuposto, temos que provar a implicação, o nosso trabalho fica um pouco mais complicado. Isso vai ser resolvido mais à frente quando nós tivermos o teorema da dedução, mas isso é um tema para mais para frente. Vamos então fazer a resolução desse exercício. Nós começamos então com a fórmula não beta implica não alfa, implica não beta implica não alfa. Isso é a expressão do terceiro excluído quando nós observamos simplesmente que o terceiro excluído, na sua forma não abreviada, é precisamente alfa implica alfa. Isso foi um dos exercícios da parte 2 da lista de exercício anterior. E agora nós escrevemos a forma desabreviada disso, que é simplesmente a negação do primeiro ou segundo, ou seja, a forma precisamente do terceiro excluído. Agora que nós temos isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos desabreviar a segunda componente e fazer a inversão, no caso, da primeira componente. Nós desabreviamos simplesmente a segunda componente e depois fizemos a inversão. Temos agora aqui no início não beta ou não alfa, ou não beta implica não alfa. Com isso, nós vamos fazer agora o seguinte. Nós vamos associar para isolar o não beta e em seguida nós vamos eliminar a dupla negação dessa primeira componente. Agora que nós fizemos isso, nós vamos juntar novamente com o não alfa. Então repetimos o que nós tínhamos em cima, agora associando o não alfa junto com o beta. Em seguida, o que nós precisamos fazer é a inversão. Nós invertemos justamente para podermos fazer a separação do alfa e do beta, ou seja, nós vamos inverter a segunda componente, essa é a inversão secundária da segunda componente. Nós vamos ter na segunda componente da primeira disjunção não alfa ou beta. Agora que nós fizemos isso, nós podemos desabreviar a primeira fórmula, a fórmula como um todo, que vai ser uma implicação, e depois desabreviamos a segunda componente. Então, não alfa ou beta é a mesma coisa que alfa implica beta. E com isso nós obtemos precisamente a fórmula que nós desejávamos. Nós começamos do terceiro excluído, ou seja, nós não usamos nenhuma outra hipótese. Nós simplesmente usamos as regras de dedução e chegamos à fórmula não beta implica não alfa implica beta. Seguimos então com o terceiro item da questão 1. No caso, nós temos uma sequência de várias repetições de alfa e beta conjuntos, e isso tem como consequência simplesmente o beta ou alfa. A ideia aqui é simplesmente fazer as inversões e fazer a contração secundária diversas vezes. Vamos ver como que isso vai acontecer. Escrevemos a nossa hipótese e agora nós vamos fazer primeiro a primeira das associações. Nós vamos fazer a inversão da primeira
a inversão secundária, né, para poder inverter a ordem aqui na primeira componente. Isso vai ser importante pelo seguinte motivo. Nós vamos conseguir aqui, ao fazer essa inversão, juntar os alfas iguais. A ideia aqui é fazer inversões e associações para juntar as componentes iguais para a gente poder fazer a contração. Então, ao fazer essa primeira inversão, agora nós fazemos a inversão secundária de novo, só que agora para a segunda componente. Então, juntamos beta, invertemos beta ou alfa, e agora nós fazemos a associação. Nós associamos o alfa com o beta ou alfa, e em seguida nós vamos fazer a inversão secundária na primeira componente. A inversão secundária na primeira componente vai ter beta ou alfa ou beta ou alfa. Observe aqui que esse alfa ou beta ou alfa aparece duas vezes, então nós vamos conseguir fazer uma contração aqui. Agora nós associamos esses dois componentes iguais e podemos fazer então a contração secundária, né? Quando nós temos uma repetição x ou x, nós podemos contrair isso em x na segunda componente, por isso que é a secundária, né? Não é a forma inteira. Agora que fazemos isso, nós fazemos a associação para poder juntar o beta com o primeiro dos alfas, e agora nós novamente temos uma repetição, só que agora a gente precisa apenas usar a contração regular, a contração normal, não precisa ser a contração secundária, e nós obtemos precisamente aquilo que nós queríamos, beta ou alfa. Seguimos agora com a resolução do item 4, que é muito semelhante ao que fizemos para o item 3, só que com algumas pequenas diferenças. Nós temos agora uma outra suposição grande, em que vamos fazer várias eliminações, e uma segunda hipótese, que é a beta. Isso vai ter como consequência a fórmula alfa. Vamos começar elencando a fórmula beta como uma pressuposição e em seguida a nossa fórmula grande. O que nós temos que fazer com relação a essa fórmula grande? A primeira coisa que vamos fazer é a inversão da segunda componente. Invertemos a segunda componente e vamos ter não beta ou alfa na segunda componente. Agora, com relação ao que faremos na primeira componente, vamos isolar o não beta que acontece no final da segunda componente. Vamos fazendo então a associatividade secundária, embora não esteja aqui escrito associatividade secundária e sim associatividade, para isolar esse não beta. Qual que é a ideia aqui? Vamos então inverter, fazer a inversão secundária, né? Então vamos colocar esse não beta para frente na primeira componente e repetir a segunda componente. Agora vamos usar a fatoração, pegar esse não beta e isolar ele para fora do restante da fórmula. Então vamos ter esse não beta ou o restante, que seria a segunda componente da primeira componente e a segunda componente da segunda componente. Com isso nós isolamos esse não beta de modo que nós podemos agora usar modus ponens. Lembra, não beta ou alguma coisa é beta, implica essa alguma coisa. A primeira das fórmulas é beta e, portanto, usando o modus ponens, vamos obter a segunda componente da linha 6. Então aqui a gente começou a fazer as primeiras simplificações. Então, por modus ponens, agora o que vamos fazer é inverter essa fórmula, e agora observe que nós temos alfa ou alfa ou alfa ou, e isso vai poder ser eliminado. Como que nós vamos fazer isso? Vamos juntar pela associatividade o primeiro alfa com o segundo e em seguida fazer a contração secundária, né? Contraindo esse alfa ou alfa, e agora vamos associar novamente e fazer a contração. Quando fazemos isso, vamos obter agora a fórmula muito mais simples, a fórmula alfa ou não beta ou alfa. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós vamos inverter, né? E ao inverter, vamos juntar o alfa com o alfa e fazer novamente a contração secundária, só que agora para a fórmula da direita. Agora que nós fazemos isso, nós podemos fazer a eliminação da dupla negação na primeira componente e obter não beta ou alfa. E por fim, aqui lembrando que não beta
ou alfa é beta implica alfa, e como na primeira suposição nós temos beta, nós podemos então, por modus ponens, obter a fórmula alfa, que é o que nós queríamos. Seguimos então com os itens 5 e 6. O item 5 ele vai ser o seguinte: nós temos aqui alfa e beta e alfa, e isso pode ser simplificado para alfa e beta. Como que vamos fazer isso? Começamos com a fórmula alfa e beta e alfa, e nós instanciamos para a alfa, ou seja, aquela regra alfa e beta tem como consequência alfa, ou tem como consequência beta. Nós já demonstramos essa regra e podemos aplicar aqui. De modo semelhante, nós podemos fazer instanciação para a segunda componente. Vamos obter beta e alfa. E agora fazemos a instanciação para a primeira componente e obtemos beta. Por fim, nós fazemos a conjunção de duas das nossas linhas e obtemos alfa e beta. Isso finaliza a demonstração desse exercício. Aqui note que estamos usando várias regras que deram muito trabalho para serem demonstradas, mas que agora compõem o nosso arsenal de demonstração. A A6, ela tem uma coisa para enganar a gente, como se ela pudesse ser eventualmente difícil, mas ela é, na verdade, relativamente simples. Como que nós vamos fazer? Nós temos aqui uma hipótese grande, só que tem uma grande coisa aqui, e alfa e beta. Então, para demonstrar isso, basta instanciar a segunda componente, depois instanciar o beta, instanciar o alfa e depois juntar usando a conjunção e obter precisamente beta e alfa. Vamos então agora para a questão 2. Na questão 2, nós vamos ver que algumas vezes nós podemos usar a expansão para simplificar algumas de nossas demonstrações, e é muito comum esquecermos a possibilidade de usar a expansão na hora de fazermos uma demonstração. Aqui nós temos alfa ou beta implica gama, gama e alfa e gama, e isso tem como consequência alfa ou beta e gama. Observe o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos usar a segunda das pressuposições e fazer a instanciação para a primeira componente, depois a instanciação para a segunda e obter alfa e gama, e por fim, alfa, que é a instanciação da primeira componente da linha 3. Agora que fizemos isso, nós podemos fazer a expansão e obter alfa ou beta na expansão da linha 4. Observe que na linha 6 agora nós vamos ter alfa e alfa ou beta da conjunção de 4 e 5. Então, nós temos aqui a primeira parte da segunda componente. E depois, o que precisamos fazer é simplesmente fazer a conjunção com a linha 2 e obter exatamente aquilo que desejávamos. Vamos agora para o item 2. E nesse item 2, nós vamos reparar uma coisa importante. Aqui, nós temos diversas fórmulas acontecendo. Observe que temos alfa, beta, gama, delta e teta. Isso nos dá cinco fórmulas. Então, se fôssemos resolver isso pela tabela de verdade, nós teríamos que fazer uma tabela com 32 linhas. Isso seria pouco eficiente, mas usando o sistema dedutivo, vamos ver que isso pode ser resolvido de modo relativamente simples. O que nós precisamos fazer aqui? Observe que nós precisamos provar que alfa implica beta e beta implica alfa. Nós já temos que alfa implica beta, precisamos provar que beta implica alfa. Vamos começar com a última das suposições, teta e não delta. Com isso, nós podemos instanciar a segunda componente, obter não delta. Em seguida, fazer a eliminação da dupla negação para obter precisamente delta. Em seguida, nós elencamos a segunda para a última das nossas suposições, que é gama implica não delta. Isso resulta, de forma desabreviada, em não gama ou não delta. Em seguida, nós fazemos a inversão e obtemos não delta ou não gama. Isso é, delta implica não gama. E, portanto, usando o modus ponens, obtemos não gama. Isso aplicando a linha 3 e a linha 5. Em seguida,
nós podemos usar então a segunda pressuposição e fazer o seguinte: nós vamos inserir a dupla negação e, ao inserir a dupla negação, vai aparecer então de forma abreviada não gama implica beta ou alfa. Usando então a linha 6 e a 8, modus ponens, vai nos dar precisamente beta implica alfa. A partir de beta implica alfa, eu insiro alfa implica beta, que é uma suposição, e faço a conjunção dessas duas pressuposições. Isso é precisamente a forma não abreviada de alfa, se somente se beta. Seguimos com o item 3, e no item 3 vamos ter algo semelhante. Vamos ter algumas fórmulas com várias variáveis e fazer esse processo dedutivo. Nós temos alfa se somente se não beta, beta implica gama, não alfa e, como consequência, gama. Começamos então com alfa se somente se não beta, isso é, alfa implica não beta e não beta implica alfa, e portanto nós podemos fazer a instanciação. Nós temos não beta implica não alfa, que de modo não abreviado é não beta ou alfa. Com isso, nós fazemos também a eliminação da dupla negação na primeira componente e obtemos beta ou alfa, e ao inverter obtemos alfa ou beta. Em seguida fazemos a introdução da dupla negação para obtermos não alfa na primeira componente, e isso é, de modo abreviado, não alfa implica beta. Inserimos então a nossa suposição não alfa e concluímos por modus ponens beta. Agora que nós temos beta, nós usamos a segunda suposição, que é beta implica gama, e portanto, por modus ponens de 7 e 8, obtemos a fórmula gama. Continuamos com os nossos exercícios e vamos para o item 4, que tem beta implica alfa, gama ou beta, e beta ou não gama ou beta ou não gama. Isso tem como consequência alfa. Como que vamos fazer? Começamos com a última das suposições, nós só repetimos ela aqui, e em seguida fazemos a associação. Juntamos o beta com a primeira componente da segunda componente, vamos ter beta ou não gama, ou beta ou não gama. Observe que nesse caso nós podemos fazer a contração e obter beta ou não gama. Com isso, nós fazemos então a inversão e obtemos o não gama na frente. E agora escrevemos a segunda das suposições. Temos não gama ou beta e temos gama ou beta. E, portanto, pela regra do corte, obtemos beta ou beta pelo corte de 4 e 5 e pela contração obtemos beta. Agora, simplesmente usamos que beta implica alfa e aplicamos modus ponens para obter a fórmula alfa, concluindo a nossa demonstração do item 4. Seguimos, então, com o 5, que vai ser alfa e não gama implica não beta, teta e delta, beta implica gama e delta ou pi, e isso tem como consequência gama e alfa e teta. Como que nós vamos fazer isso? Isso aqui novamente é só uma forma de organização. Nós começamos elencando a nossa primeira conclusão, né, nossa primeira suposição, e fazemos a instanciação da primeira componente obtendo alfa. Em seguida, nós escrevemos a segunda instanciação, que vai ser a instanciação da segunda componente, né? Então vamos ter não gama implica não beta. Em seguida, fazemos a desabreviação, temos não gama ou não beta. Agora, eliminamos a dupla negação da primeira componente de 3 e, em seguida, fazemos a inversão. Nesse caso, nós temos beta implica gama. Agora, seguimos o nosso exercício. Elencamos, então, a nossa segunda suposição, que é teta ou delta, e fazemos a instanciação de teta. Em seguida, fazemos a instanciação da segunda componente, que é delta, e seguimos com o uso da expansão. Fazemos a expansão em relação à linha 8, introduzindo ou pi. Em seguida, nós temos a linha 10, que vai fazer
a conjunção das nossas conclusões 5 e 9, e vai juntar essas duas coisas, e observe que isso é a condição precisamente para nós obtermos ômega, né? Nós temos aqui na nossa terceira suposição, precisamente isso como antecedente. Então, reescrevemos a nossa terceira suposição e concluímos por modus ponens ômega. A partir disso, agora, usamos o fato que já concluímos alfa na linha 2 e fazemos a conjunção, e em seguida usamos a linha 7, que já concluímos θ, para fazer a segunda conjunção e finalizar esse exercício. Com isso, nós terminamos essa lista de exercícios. Muito obrigado e até a próxima.